Olá, para quem está nos ouvindo agora. Este é o terceiro podcast, Um Olhar para o Racismo Estrutural no Corpo Docente. Eu sou a Maria e vou direcionar a entrevista de hoje junto com os meus colegas. Boa noite, gente. Quem tá falando com vocês é o Douglas. Tô muito ansioso para esse episódio e vamos lá. Oi, pessoal, eu sou a Giovana. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Estou muito feliz de estar aqui nesse terceiro episódio, muito feliz, muitas expectativas. É muito feliz caminhar e construir tudo que a gente tem construído. A gente já está no terceiro. Queria saber como está a expectativa de vocês, o que vocês estão achando dos podcasts. Gostaria de ler aqui o comentário de vocês. Se você está nos ouvindo pelo podcast mesmo, que bom que você está aqui. Divulgue também para os seus amigos, para os professores, para os alunos de psicologia. E vamos lá, que hoje vai ser um dia muito legal. E a nossa convidada especial de hoje é a nossa professora Alessandra. Você quer se apresentar brevemente? Olá a todos, meu nome é Alessandra de Lair Formaggio Martins, sou docente do curso, de psicologia do CEUNSP, psicóloga formada já há 19 anos, não é? Mestre, doutora em educação, não é? E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Então, Alessandra, como que tá as suas expectativas para esse episódio? O que você acha que vai acontecer? Tá animada também, que nem a gente tá animado? Porque a gente tá sempre aqui junto, a gente tá sempre ansioso para saber o que vocês vão falar, né? Porque esse podcast é composto por vocês e para vocês. Então, como que tá essa expectativa para hoje? Na expectativa, na ansiedade, né? Vamos ver o que vai rolar dessa conversa. Mas estou animada. Bom, seguindo então com o podcast de hoje, um primeiro ponto que a gente quer conversar, né, e descobrir como a Alessandra pensa a respeito, seria a seguinte questão: a chamada democracia racial, que seria pensar que há uma plena igualdade entre as pessoas, independente da raça, cor ou etnia. Você acha que esse conceito é uma realidade no Brasil, Alessandra? Olha, eu acho que, acho que nos dias atuais pensar nesse conceito de democracia aqui no Brasil, né, independente, né, dessa relação da democracia racial, eu acho que é um tema bastante conturbado, né, principalmente quando a gente está vivendo um momento, né, no contexto geral, né, mais macrosocial, né, em que a democracia vem sendo questionada, né, de várias formas, né, e com uma amplitude muito grande, né? E quando a gente vai pensar essa questão, né, da democracia racial, né, por que é a democracia racial, né? Seria pensar essa questão da igualdade, né, como vocês trouxeram, né, de raça, etnia. Então eu acho que é muito complicado pensar isso, né, nesse momento, né? Quando a gente vai olhar, quando a gente olha, por exemplo, para o noticiário e vai ver uma série de discussões, né, principalmente com relação aos indígenas, eu acho que desde o ano passado, né, uma série de discussões com relação, né, à própria violência contra os negros. Então pensar realmente, né, no conceito de igualdade de direitos, né, de democracia, né, no país atualmente, eu acho que é algo bem questionável, né, e isso não só relacionado à questão da democracia racial, mas eu acho que pensando em todas as outras esferas, não é? Apesar de nossa sociedade ser uma sociedade democrática, né, e isso justificada até por uma constituição, né, mas a gente percebe de forma muito clara essa questão da igualdade dos direitos, né, isso não é muito preservada e não é investida, nem em termos de saúde, em termos de habitação, né, atualmente a gente vê um número enorme de pessoas, né, numa linha da pobreza muito, né, acentuada, passando fome, né, então, para mim é muito complexo, né, pensar, né, em democracia racial nesse contexto em que nenhum direito humano básico está sendo privilegiado, né? Eu acho que é mais um dos contextos em que isso está fugindo, né? Em que realmente isso não está sendo respeitado. É bem importante essa fala que você traz, porque é o cenário que mostra a urgência de falar sobre esse tema, né? Falar sobre o racismo e pensar que
não há uma equidade, né? As pessoas não partem do mesmo lugar, né? E é necessário realmente refletir sobre isso para conseguir elaborar uma solução, proporcionar ao outro um ambiente que ele se sinta bem, né? Isso em todas as esferas, né? Eu acho que é algo que está sendo muito intenso, né, na atualidade, né? E é uma discussão, né? Eu acho que essa discussão sobre o termo, né, da democracia racial, ele vem muito de encontro com com a própria discussão acerca da democracia nos dias atuais, né? Que é algo que está sendo muito discutido, né? Principalmente, né, com rompantes aí e isso eu não vejo que é só da ordem, né, do governo, né? Não estou nem entrando por uma discussão política, né? Mas de ordem social, né? Quantas vezes a gente vê, né, nas ruas aí, né? Teve o 7 de setembro, pessoas que, né, pedindo intervenção contra a Constituição, contra a democracia, né? E nesse cenário as pessoas, né, mais vulneráveis, né, que já sofrem preconceito, já acabam ficando mais vulneráveis a todo esse contexto. Nós estamos vivenciando, né, um momento, Alessandra, onde nós estamos vendo a retirada de direitos das populações, dificuldade de acesso a necessidades básicas, né? A alimentação foi prejudicada, escola, a educação foi prejudicada, o mercado de trabalho foi prejudicado, a economia de forma geral foi prejudicada, e isso, né, isso acontece para a população geral, mas as populações mais vulneráveis, elas estão mais expostas a esses acontecimentos. Então, pessoas no topo da pirâmide social, elas não vão sentir tanto esses efeitos, mas agora as pessoas que estão na base dessa pirâmide social sentem muito esse problema, esses fatores. Então, nós estamos num país que a situação já não está tão legal, né? Nós temos o noticiário, nós estamos vivendo, nós saímos nas ruas, nós trabalhamos, nós estamos expostos a essa realidade econômica, essa realidade social, que ficou muito mais difícil nos últimos tempos. E para essas populações mais expostas, mais vulneráveis, eu acredito que ficou tudo ainda muito pior. Seja para a população pobre contra a população preta. Porque no momento que você tem a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, e aí do outro lado você vê um crescente número de casos de racismo, aumentando ainda mais, de perca de direitos, nós ficamos com essa balança totalmente desregulada, né? Nós vemos que a população que vai sofrer mais, que está ali à margem, né? Ela vai sofrer muito mais do que uma pessoa que é uma pessoa branca, que é uma pessoa que tem os seus direitos garantidos já, né? Que não precisa lutar todos os dias pelo seu direito, pela sua necessidade de se identificar com uma população, que não precisa exigir a todo tempo ser respeitada pela cor da sua pele. Então, nós temos um grave problema acontecendo, exatamente como você falou. E claro que isso vai se acentuar muito, né? É como você trouxe, a vulnerabilidade vai assim, acho que leva à 10ª potência, não é? Então, a discriminação, não é? Acaba ficando, e o preconceito, né? Principalmente dessa população que acaba sendo mais marginalizada, acaba adquirindo, né, uma conotação mais explícita, acaba enxergando mais, né, essas diferenças, né, essas dificuldades, né, eu acho que acaba ficando mais visível, e é a população que vai sofrer mais, infelizmente, né, isso a gente vê de forma geral, né, o quanto os noticiários, né, trazem, né, essa questão principalmente para essa população, né, que acaba sendo mais marginalizada socialmente, infelizmente, né. É muito interessante, professora, nós como pessoas brancas, né, falando sobre isso, aqui nós temos um grupo diversificado, hoje nós quatro aqui nessa roda de conversa, e em um dos relatos do nosso estágio, uma das alunas comentou que ela não se sentia à vontade de falar sobre esse assunto porque ela era branca, e eu faço parte dessas pessoas que não estava à vontade, eu ficava com medo de falar desse assunto, já comentei isso em outros podcasts, e aí vem uma pergunta: qual é o papel dos brancos no combate ao racismo? Eu acho que o
papel é fundamental. A luta, eu acho que não é nem a questão aí do branco e do negro, né, mas do ser humano, né? Eu acho que a gente, até quando a gente vai pensar a questão de democracia racial, a gente está falando de igualdade de direitos, né? Não são igualdade de direitos de raça, são igualdade de direito de pessoas, né, de seres humanos, né, que deveriam, né, poder contar com toda essa rede de apoio e não ter que ficar lutando, né, por educação, por trabalho, por uma condição mínima de vida, né? Isso daí é um direito humano básico, né? Na Declaração dos Direitos Humanos isso já está visível. E as pessoas que são brancas, muitas vezes, né, até por não ter que lidar com uma série de questões, né, que os negros ou as populações mais favorecidas vão entrar em contato, por não ter esse contato direto, muitas vezes não tem essa percepção, né, do nível de sofrimento emocional, sofrimento de vida para conquistar todas essas questões. Eu cresci, eu sou branca, mas eu cresci numa família, minha mãe é filha única, mas meu pai é uma família de 9, eles são em 9 irmãos, né? E na minha família, sempre, eu tenho tios, tenho primos, primas, tenho tias que são negras. E também cresci num bairro, né, que era um bairro de classe média, mas é um bairro, assim, que era de classe... Tinha tanto, né, pessoas negras de classe média alta, quanto pessoas muito simples, muito pobres, né? Então, a minha infância foi muito compartilhada com os negros. Então, para mim, era muito assim, até quando eu, né, fui crescendo e fui olhando para essas dificuldades, era algo também que eu não acessava, porque para mim era tão natural conviver com aquelas pessoas, né? Não tinha aquela diferença, né? É o negro, é o índio, é o branco, eram pessoas, né? Pessoas da minha família com as quais eu convivia, com as quais eu tenho um vínculo afetivo, né? Colegas, vizinhos, né? Tive uma rede de amigos, né? Tenho até hoje, né, convivo com essas pessoas, né, que eram negras, então para mim isso era muito natural, porque elas não eram pessoas negras, né, eram pessoas que estavam comigo. E eu sempre parti dessa concepção de que a gente se relaciona com pessoas, a gente não se relaciona com cores, né, não me relaciono com o indígena, com o negro, eu me relaciono com pessoas, né, que estão em torno. Então, para mim, essa convivência sempre foi muito natural. Até quando, né, o semestre passado, por exemplo, nós tivemos muitas discussões, né, em lives, no próprio curso, né, sobre essa questão do racismo, né, e toda a questão que foi difundida na mídia, né. Então, quando eu parava para olhar para aquelas falas e para o sofrimento daqueles sujeitos, né, às vezes até me pegava pensando. Eu convivi o tempo todo, né, com essas pessoas, né, numa relação diferente. Para a gente que, né, tá nesse outro lugar, né, que não está vivenciando essas dificuldades, em muitos momentos eu não tinha parado para pensar sobre muitas das coisas, né? Porque, como eu falei, né, para mim a relação era tão natural, né? E quando a gente começa a olhar, né, para essas questões, a gente sabe do ponto de vista, né, de discussão, de estudo, né, o impacto que isso tem para o outro, né? Mas eu acho que mobilizou muito esse olhar, né, para questões que muitas vezes para mim não estavam muito claras, muitas vezes de sofrimentos, de falas, né, desses sujeitos, do quanto isso incomodava. Então eu acho que, né, os brancos têm um papel preponderante aí nessa questão, né, de refletir sobre, né, sobre as diferenças, né, diferenças de todas as ordens, né. Toda a minha linha de pesquisa e de estudo foi muito focado nessa questão dos estudos das diferenças, né? Sempre foquei nos trabalhos com inclusão, né? Não só a inclusão de necessidades especiais, mas a inclusão das pessoas, né? De lidar com as diferenças, né? Que são características de cada pessoa, né? Não só de cor, mas de todas as ordens, de comportamento, de dificuldades de competências, de uma série de coisas, né? Então, são pontos que eu acho que a pessoa que é branca precisaria tem que ser mais discutido, tem que ser mais trazido à tona, porque muitas vezes a pessoa não tem esse contato, né? Com essas questões, né? Principalmente de toda essa discriminação, não tem essa percepção, né? Quantas vezes a gente está numa roda de conversa, conversando com pessoas, né? E vem essas brincadeiras que são tão, né? As falas hoje são muito pejorativas, né? E às vezes a gente nem se dava conta, né? Eu me lembro de um dia conversando com um conhecido, né? E estava trazendo à tona essa questão, né? A coisa ficou preta, eu falei, mas, né? Por que tudo que tem que ser negativo fica preto, fica ruim,
né? Como se... Então, essas falas são tão cotidianas nossas, às vezes a pessoa fala e não tem a consciência de onde aquilo vem, né? Do conteúdo discriminatório, preconceituoso que essa fala muitas vezes traz consigo, né? A rede de significados que isso aborda, né? Então, eu acho que a gente tem um papel muito forte aí, né? Porque senão fica só o foco, né? É um negro, são os índios, né? Que tem que lutar pelos próprios direitos. Não, eu acho que a gente tem que lutar pelo direito, né? Do ser humano, né? De ser visto com respeito, independente, né? De gênero, raça, grau de instrução, né? Eu acho que esse é um direito humano, não é um direito do branco, do negro, do índio, do asiático, né? É um direito do ser humano de ser tratado com respeito, né? Então eu parto dessa concepção. Nossa, foi falado tanta coisa que eu fiquei até sem palavras, de verdade, porque é realmente isso, professora, é um papel de todos nós, porque é um direito de todos, né? Eu tava aqui, ó, só aplaudindo, sabe quando você tá assim, eufórica? Muito bom. E até uma da pergunta que dava continuidade é se você teve ou tem dificuldade de tratar isso em sala de aula, né? Até quando vocês me procuraram, né, eu falei, olha, não é um tema que eu estudo teoricamente, né? Nunca foi um tema de pesquisa, por exemplo, né? Eu tenho leituras de alguns artigos, até de trabalhos de alunos, né? De acompanhar aí o que está sendo desenvolvido sobre essa temática, mas não é o meu tema base de estudo, né? Apesar de eu, por um outro viés, eu caminhar um pouco nesse caminho, como eu sempre trabalhei com a questão da inclusão, né? Então, sempre estudei muito os documentos que vão sustentar essa questão da inclusão, sempre, né? O núcleo que eu fazia parte, né, na pesquisa, no mestrado e doutorado, ele chamava-se Práticas Educativas e Processos de Inclusão. Então, era um núcleo em que essa questão das diferenças, seja de qualquer ordem, né, era muito forte e os debates sobre essas temáticas também eram muito fortes. Tinha um grupo de colegas que as pesquisas eram desenvolvidas na área de educação, mas com a população quilombola, né? Então, elas iam, visitavam essa população, né? Tinha um contato muito forte, e eram experiências muito bonitas que elas traziam, né? Para a gente na faculdade, né? Então, de compartilhar como que era, né, até o motivo dessa comunidade funcionar dessa forma, as práticas educativas, como se davam, as dificuldades que eles enfrentavam, até as questões de violência, muitas vezes, que eles sofriam, né, até que era um dos motivos ainda para manter uma comunidade mais fechada, né? Houve várias situações deles abrirem, né, essa comunidade para outras pessoas de fora e acontecer situações de abuso, de estupro, de violência. Então, eu pude participar muito da discussão dessas temáticas, né? O que eu acho que me auxilia muito nas aulas, até a auxiliar, promover essas discussões, essas reflexões, né? Pensando todas as questões da diferença, do preconceito, né? E até de possibilidades, né? De lidar com isso. Infelizmente, as matérias que eu ministro, né? São matérias de cunho um pouco mais teórico, né? Geralmente focando mais na questão, né, das teorias mais específicas aí, né? O que muitas vezes até pela própria grade não viabiliza muito essa possibilidade de a gente entrar com essas temáticas, né? Com esses temas mais transversais. Mas eu acho que o próprio curso, de forma geral, ele viabiliza, né? Esses são temas que a gente vai trabalhar muito nos estágios, né? Quando a gente vai atender essa população, né? E as dificuldades, as diversidades que a gente vai encontrar, né? No atendimento e no sofrimento desse público. Eu ministrava uma disciplina que agora não faz mais parte, né? Que era sobre psicologia e necessidades especiais. Então, que era uma disciplina que a gente tinha muito mais oportunidade de discutir essas temáticas de forma mais crítica, né? Teorias histórico-críticas, né? Que a gente trabalhava muito com essa questão das diversidades, né? Mas são disciplinas que agora mudaram de formato, né? Estão no formato IAD, né? Então, assim, né? Eu acho que até essa própria experiência, esse contato me ajuda, né? Como eu falei, eu não sou pesquisadora desse tema, né? Mas eu acho que até o contato com essas discussões, principalmente que foi viabilizado para mim no mestrado e doutorado, né? Ter a oportunidade de, né? Vivenciar essas experiências, essas discussões me auxilia muito. Eu venho, né, e que são temas que, por exemplo, da minha época isso não foi muito difundido. Por exemplo, eu me lembro, eu me formei na Faculdade Metodista de Piracicaba, na Unimep, né? Foi lá que eu fiz minha graduação, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, né? Mas eu me lembro, né, que na minha graduação, há 19 anos atrás,
Era muito interessante, até e era um tema que a gente trazia um pouco para discussão. Eu estudava no período matutino, eu trabalhava à noite e estudava no período matutino, né? Como a maioria de vocês, né? Eu precisava, né? Trabalhar para pagar os meus estudos. E era muito interessante, né? Eu não sei como funcionava no período noturno, porque eu nunca estive na faculdade no noturno. Mas no período diurno, era muito interessante, porque assim, a gente podia contar nos dedos, né? O número de alunos negros que havia em todo o complexo, né? E quem conhece a Unimed sabe que é enorme. Na época, o período diurno quanto noturno, assim, bombava de alunos, né? Não estava nesse período de crise que a gente vê hoje. Mas, assim, poucos eram os alunos que eram negros, por exemplo. Né? Era assim, um número muito reduzido mesmo. A gente podia contar assim, se tivessem 4 ou 5 alunos, né? Era um número muito grande. Então, essa temática na época, tanto da questão da inclusão, né? Seja das necessidades especiais, ou seja, a inclusão de forma geral, não era discutida, não era abordada. A inclusão, ela começa a ser mais ampliada, a discussão, principalmente, né? A partir da década de 90, com os documentos, né? Da Declaração de Salamanca, principalmente, mas lá para 2000, né? A partir de 2000 que começa a ter um ganho, um aprofundamento maior dessa reivindicação, né? Principalmente no campo da educação, né? E isso vai se dar lá em 1900 a década de 90 com a Declaração de Salamanca, né? A Declaração de Salamanca é o documento que vai viabilizar toda a discussão acerca da inclusão e principalmente quando a gente vai pensar em necessidades especiais, a gente não está falando de necessidades de deficiência, mas qualquer necessidade especial, né? Seja de raça, de gênero, né? Qualquer dificuldade que o aluno apresente. Né? Essa questão, né, sempre trazia muitas reflexões, né, nesse espaço acadêmico, né, que é um espaço em que tinha que estar sendo discutido, circulando as diversidades, né, isso não era, a gente não tinha esse contato, né, então é algo que a gente sempre discutia, né, no grupo de alunos na sala. Pensando na desigualdade, né, que nós levantamos como reflexão na primeira pergunta, chegamos então a essa conclusão que realmente a desigualdade ela é um fato real e que ela pode favorecer pessoas brancas em detrimento de pessoas pretas, dependendo do contexto, como você se referiu aí à sua formação, né? Você acha que o fato de você ser branca te favoreceu ou te prejudicou em relação à sua formação? Qual a sua percepção sobre isso? Assim, eu acho que quando a gente vai olhar para toda essa questão da desigualdade, né, social, principalmente pensando nessa questão, né, da raça, a gente pode pensar em um contexto macro-social, né, que talvez essa questão de eu ser branca tenha facilitado, questão de acesso ao mercado de trabalho, de estudo e uma série de questões, né? Acho que nesse sentido mais macro, talvez isso tenha favorecido. Do ponto de vista micro, né, eu venho de uma população, né, meu pai era trabalhador de empresa, operário, né, então eu tive também que, desde o começo, né, tive que fazer um curso técnico, trabalhar na área para poder fazer a faculdade, né, então eu acho que a minha formação demandou também, né, não só questão, né, do ser branca, mas também demandou muito dessa questão do próprio esforço pessoal, né, eu acho que não dá para eu falar que foi só o fato, né, porque eu também vinha, né, se eu dependesse de alguém que pagasse a minha faculdade, né, a própria questão de entrar numa faculdade pública, eu sempre estudei em escola pública, e fiz um curso técnico, né, até para ter essa oportunidade de trabalho posterior, né, então, se eu também, eu acho que vem falar não só da questão da cor, mas da própria questão das desigualdades sociais, não é? Eu tive amigos que tiveram, né, oportunidade de estudar em escola particular e escola particular, ou que tiveram uma oportunidade, né, não precisaram trabalhar, de só estudar, e que tiveram acesso, muitas vezes, né, a uma formação um pouco mais fácil do que eu tive na minha graduação, né, porque eu trabalhava a noite toda, estudava de manhã, né, cheguei a ficar trabalhando, né, estudando, né, de madrugada para dar conta, então eu, particularmente, né, não senti esse impacto tão forte, né? Até porque eu não venho de uma família mais abastada do ponto de vista financeiro, né? Eu acho que, às vezes, as diferenças fiquem mais fortes, né, nesse sentido, né? Então, também eu tive que
que ralar bastante aí para conseguir, né, para investir na minha formação, né, tanto do ponto de vista da graduação, quanto do ponto de vista né, do mestrado, doutorado, né. Eu sempre falo, né, que, assim, tive oportunidades, né, tive essa oportunidade de poder estudar, né, que muitas vezes são, eu acho que aí, do ponto de vista mais macro, talvez são oportunidades que muitas vezes, né, pela própria questão, né, da discriminação, do preconceito, né, outras pessoas não teriam, né? Muitas vezes por ser branca, por ser negra, muitas vezes por ser, né? Por ser índio, né? Aqui no estado de São Paulo a gente não se defronta tanto com os indígenas, né? Como em outros estados, né? Como no Mato Grosso, né? No Amazonas. Não estou falando que não existam, né? Mas o contato é menor, né? Que também sofrem bastante, né? Com toda essa questão aí do preconceito, né? Mas eu acho que assim, né, eu vejo que tem esses dois lados, né? Eu também tive que trabalhar para conquistar, né? Eu não tive nada de graça, mas do ponto de vista quando a gente vai pensar esse contexto mais amplo, social, né, da própria disponibilidade nesse sentido, sim, talvez isso tenha me favorecido. Não sei se faz sentido. Faz sim. E você está falando sobre a sua luta para estudar, para conquistar. Isso é muito interessante, muito bacana. E por isso a gente tem que levar essa mensagem de que a gente continue estudando, continue em busca do conhecimento. E aí tem a quarta pergunta, que é a seguinte: a educação no Brasil e no mundo se tornou um vetor estratégico para o desenvolvimento sustentável e equitativo. Qual o papel das instituições educacionais e do professor nessa luta para garantir a equidade? Bom, primeiro acho que é importante, né, descrever o que é equidade, né? Equidade não é a mesma coisa de igualdade, né? E a equidade a gente vai pensar muito principalmente nos direitos na área da educação, né? Então, igualdade, a gente vai falar do direito igual para todos, né? Então, todos têm os mesmos direitos. Isso visa na Constituição, na Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, é do meu direito como ser humano. A equidade, ela não vem falar de uma igualdade, ela vem falar de que o sujeito, ele tem que ter, né, como eu diria, mas ele tem que ser atendido nas suas necessidades. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar no campo da educação, então, cada aluno, ele tem a sua necessidade, não é? Então, isso é equidade, né? Que a educação, ela dê conta, né, de atender as necessidades de formação educativas de cada aluno, independente de ser uma necessidade especial, né? Por isso o conceito amplo de necessidade especial, né? Não é deficiência, são necessidades especiais. Então, muitas vezes, aquele aluno negro, aquele aluno indígena, aquele aluno mais pobre, né? Aquele aluno, muitas vezes, né, com questões de gênero, de sexualidade, ou aquele aluno, né, com alguma deficiência, ele tem, né, necessidades específicas de aprendizado, que vão impactar na sua formação, né? Então, eu acho que as instituições de ensino, elas, né, até tem leis que vão falar disso, né, da importância da equidade na formação do aluno, né? Leis que regem não só a educação, mas, né, os vários âmbitos aí de se pensar esse processo educativo. Mas que, infelizmente, a gente percebe que na prática, né, no cotidiano das escolas, né, infelizmente, isso, né, não é muito difundido. E hoje a gente vê isso de forma muito geral, né, quando a gente vai olhar muitos direitos, né, no campo da educação, né, principalmente pensando no trabalho com as diferenças, né, que não está mais sendo vislumbrado, que está sendo retrógrado, tudo está voltando atrás, né. Então, é algo que eu acho que as instituições educacionais vão ter um papel central, mas, infelizmente, é algo que ainda não está sendo privilegiado. Ainda falta, acho que, muito ainda, né, para né, essa questão da equidade, pensando no contexto educacional. Extremamente importante isso que você fala, porque quando nós falamos, né, da psicologia, quando nós falamos do papel do profissional, nós falamos muito desse olhar para o outro, né? Nós falamos muito nós temos esse contato direto com outra pessoa, nós estamos recebendo esse conteúdo que a pessoa traz, que o nosso paciente, nosso cliente traz. Então nós precisamos, nós em formação, ou vocês como professores, vocês já como formados, vocês desenvolvem constantemente, nós estamos aprendendo a desenvolver esse olhar para outra pessoa. Como a Alessandra falou, a questão da educação, de garantir a equidade, de entender a necessidade de cada indivíduo. Então, isso, além da obrigatoriedade do Estado, das instituições, nós entendemos também
como uma coisa da nossa profissão. Nós entendemos isso como uma coisa que deve vir, um quesito que deve vir junto com a nossa formação. Esse olhar, a gente precisa estar atento ao que o cliente traz, que o paciente traz, e também as instituições educacionais, as leis precisam garantir que todos tenham esse olhar individual, mais particular, que atenda a todas as necessidades, não só garantir que todos tenham acesso à educação, acesso a meios de garantir uma educação de qualidade, mas também que vão individualizar esse processo, atendendo à necessidade, entendendo as dificuldades de cada um dentro de tudo isso. A pergunta 5, ela fala sobre isso também. A população preta no Brasil, ela possui cargos de menor importância, segundo o IBGE. Elas representam apenas 24,4% dos parlamentares, possuem maior taxa de analfabetismo, se comparado às pessoas brancas. Tudo isso, você acredita que os professores eles têm ciência disso? Você acredita que os professores e a educação têm ciência disso para estar conseguindo abordar esses assuntos em sala de aula? A formação que vocês tiveram, a formação que nós estamos tendo agora também, tem sido executada, ela tem sido realizada de forma a preparar a gente e vocês, professores, para lidar com essas questões? Ela tem sido uma aliada ou ela tem sido conivente com isso? Não é uma coisa que se dá muita importância na formação? Eu acredito que atualmente, né, na formação dos professores, isso tem sido mais investido, né? Como eu falei, né? Eu acho que de 2000 para cá tem tido um investimento um pouco maior. Quer dizer que é o suficiente ainda? Eu acho que teria que ter muito mais abertura para isso, né? E a gente percebe que o próprio movimento, né, de trazer à tona essas discussões, né, a mídia, a própria questão de abranger mais essa temática, a gente percebe que isso tem um papel importante, né, que de certa forma traz essa discussão mais, fortalece essa discussão. Mas eu acho que ainda, né, pensar essa questão, né, das formas aí de pensar, ainda, né, de refletir sobre a desigualdade, a discriminação, eu acho que ainda não está ainda da forma como deveria ser. Né? Eu acho que ainda tem que investir bastante, né? A gente tem percebido, por exemplo, no curso de vocês, a gente tem percebido um espaço maior para essa discussão, né? No semestre passado mesmo, né, houve vários temas, né, vários debates sobre essa temática, eu acho isso muito rico. A universidade como um espaço, né, é o espaço fundamental de discussão dessas temáticas, né? E não só a universidade, então vocês vão falar, mas a universidade, não são todos que têm acesso à universidade, né? Mas eu acho que a educação, o campo da educação, né, desde lá do ensino básico, deveria ser, né, um campo, né, para fortalecer essas discussões, né, esses temas. Mas a gente já começa a olhar para, né, as dificuldades, né, quando a gente vai olhar para as próprias dificuldades de escolarização, né, de trabalho do professor, né, e muitas vezes eles não têm esse espaço, né, seja por questões não só da própria formação, muitas vezes porque não tiveram uma formação, né, adequada nessa área, né, isso de forma geral, né, eu acho que tanto pessoal quanto, né, quanto do ponto de vista acadêmica, né, mas muitas vezes também porque a própria rotina, né, como eu comentei anteriormente, né, as minhas disciplinas muitas vezes não possibilitam trazer à tona o tempo todo essa temática, né, da forma tal qual eu gostaria. Por quê? Nós temos um conteúdo para ser administrado, né? A gente vai tentando introduzir algumas questões no meio, né? Mas eu acho que a forma como a educação é pensada de forma geral hoje, muitas vezes ela não inviabiliza muito essas reflexões, né? Pela própria forma mais conteudista, né? A forma de como o próprio ensino, né? As avaliações, né? Que são exigidas aí do próprio Ministério da Educação, né? Isso não favorece, né? O ensino reflexivo, eu acho que de forma geral, né? E isso vai ter um impacto muito grande, principalmente quando a gente vai olhar para esses temas, né? Vinculados à questão das desigualdades, das discriminações, do preconceito. Acho que deveria ter mais espaço para isso, né, em todos os âmbitos da esfera educacional. E isso traz um impacto grande. Esse espaço que eu acredito que falta muitas vezes, né? Nós temos assim, nós temos as disciplinas, né, que nós estudamos hoje, mas
é triste ver que muito dessa discussão, não menosprezando a forma de ensino em EAD, mas são discussões que precisariam ter esse contato mais humano e foram transformadas em discussões que não têm um contato humano, né? Transferidas para plataformas que não existe o contato humano. Isso prejudica um pouco a gente, nós como alunos, a ter um contato real com a realidade, né? Olha que legal, um contato real com a realidade. Se nós estamos estudando, nós estamos vendo aspectos da realidade, então nós precisamos sair do papel, né? Nós precisamos olhar essa realidade além do papel. E o contato com isso é muito importante. Você falou que na sua formação dava para contar nos dedos, né? Quantas pessoas pretas existiam, né, no seu cotidiano dentro da universidade. E esse contato, né, com essas pessoas e também a presença dessas pessoas em grandes ou pequenas quantidades também definem quem serão esses profissionais no futuro, não é Isso. mesmo? E E vão lidar com essas demandas, né? Porque é diferente, né? Uma pessoa que conviveu com essas dificuldades, não que eu acho que também você tem que passar por um problema para você saber lidar com ele, né? Mas eu acho que pelo menos você tem que ter essa oportunidade de espaço de diálogo, né? De construção desse conhecimento, né? E realmente, né? Hoje, ainda bem que eu percebo uma mudança grande, né? No acesso à educação do ensino superior, né? Mas ainda não tão, não, né, da forma como deveria ser, né? Eu acho que ainda a gente está, eu acho que a educação aqui no Brasil, eu acho que ainda está assim muito distante, né? Principalmente pensando práticas de inclusões de todas as esferas, né? Eu acho que está muito distante, não é nem de chegar a um ideal, né? Mas eu acho que está muito distante de chegar, pelo menos, o que é. Eu acho que você não gosta do conceito de normal, né? Mas eu acho que é um conceito aceitável, né? Então, quando a gente vai realmente para o campo da educação, isso não é no ensino superior, isso a gente vê principalmente na educação básica, né? É muito triste, né? A realidade que a gente vive, né? De ver. Eu acho que a pandemia exacerbou muito essa questão, né? O do quanto a educação ficou precária, né? Quantas pessoas tiveram acesso à educação remota, né? Então, as pessoas, muitas vezes, que têm um acesso à internet, eu acho que essa questão, né, da desigualdade ficou muito forte no âmbito educacional, com a pandemia. que a Alessandra falou, isso ficou muito evidente, né? Isso ficou muito mais escancarado agora, né? Essa questão. A gente tem esse contato com você, né, professor? A gente teve várias matérias que você lecionou, né? Excelente, tá, pessoal? Se vocês estão me escutando agora, vocês que não são professores, são alunos, né, ou de outros cursos, ou querem saber mais sobre esse tema, a graduação no CEUNSP vale a pena. A questão toda da psicanálise, a professora Alessandra é excelente, tá? Não fazendo propaganda, mas já fazendo, tá bom, pessoal? Mas nós entendemos também essa importância que a psicanálise dá para a infância, né? Esse contato com essas pessoas, né? O contato com pessoas diferentes, o contato com uma população mais marginalizada, com certeza ele faz toda a diferença na construção da nossa identidade, né? A construção da forma como a gente vai agir no futuro. Então, ter o contato com esses temas desde a nossa educação básica é de extrema importância, não só na universidade, mas também na educação básica. E entender, como a gente falou nos últimos episódios, né? Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos entrar em contato com isso, para que nós possamos refletir também. Porque se nós não falarmos, a universidade também não entrega isso da forma como deveria ser. As instituições também não estão totalmente dispostas a falar sobre esse tema. Então, nós temos que falar sobre esse tema. A Marcela, né, ela trouxe para a gente não só a importância da instituição, mas a importância de nós falarmos sobre esse assunto. É aquilo que ela deixou bem claro, não só a instituição é importante, como nossa voz também é importante, assim como você está trazendo, né, Alessandra? Tem o papel da instituição, mas também tem o nosso papel diante desse problema. E outro ponto também muito importante que nós falamos, né? A nossa educação hoje,
os professores que estão lecionando para a gente são professores que tiveram uma formação já há muitos anos, né? Uma formação totalmente, não totalmente, mas um pouco diferente da que nós temos hoje, né? E hoje, nós seremos os professores, talvez, do futuro. Nós estaremos lecionando, nós estaremos fazendo o papel de vocês no futuro e também juntamente com vocês. Também. Você trouxe também na sua fala que a formação, hoje você vê que a universidade está dando um espaço muito mais aberto para essas questões. Mas Kwame também trouxe isso, que algumas universidades há muito tempo já não realizam concursos públicos, não nessa necessidade de fazer o professor perder a sua posição, né? Mas também existe essa necessidade de trazer esse conteúdo mais recente, né? Existe essa necessidade de trazer pessoas que tiveram um acesso maior, um melhor acesso a essas questões para estar se tornando professor. Porque nós temos, na nossa instituição, poucos professores pretos, né? Em todas as instituições educacionais no Brasil, se você olhar, poucos são professores pretos. E a maioria desses professores pretos estão se formando agora. E essa necessidade de ter uma educação mais centrada também nesses temas, né, preparada para lidar com essa população, influencia diretamente na formação desses professores. Mas, falando no contexto atual, você, professora, vocês, professores que estão escutando também, lidam com essa população no seu dia a dia, né, e vocês tiveram uma formação já há algum tempo, né? Durante a formação de vocês, você, Alessandra, você sentiu preparada para trabalhar com esse assunto, ou isso veio depois, né? Como que aconteceu com você? Você saiu da universidade e quando você começou a trabalhar, né, na educação, você já se sentia preparada para trabalhar com isso, ou isso veio depois, ou em outras experiências? Como eu tinha comentado anteriormente, na graduação eu não tive tanto espaço para essa discussão, né? A minha graduação, na época, teve um foco muito mais, a gente discutia muitas questões de várias temáticas aí, né, de desigualdades e tal, mas a gente, do preconceito, das várias esferas, mas a gente não tinha um espaço específico de debate como, por exemplo, eu vejo que nós temos hoje na faculdade, né? Eu acho que esse espaço que a gente tem, né, de lives, de trazer pessoas, né, pretas, pessoas que lutam, né, por toda essa questão, eu acho que isso é muito legal, né, eu acho que abrir esse espaço de reflexão, né, o próprio contexto de estágio que a gente tem hoje, né, que é um contexto que tem muito esse contato com a população, né, desfavorecida, né, com a população carente, no âmbito mais institucional, social, isso também acho que possibilita muito isso, né? Que eu, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, quando eu fazia faculdade, nós tínhamos de todos os estágios, que eram muitos, 2 campos de estágio só que eram na área social, né? Então até o acesso era muito, né? Era muito reduzido. Eu, né? Me senti preparada principalmente depois que eu entrei em fazer as pesquisas, como eu falei, do mestrado e doutorado, né? Porque aí realmente era um campo de debate, de discussão dessas temáticas, né? E que me auxiliou muito, né? Até fazer essas reflexões, né? Estar mais, né? Envolvida com esse tema, né? Então, eu acho que até hoje vocês têm, né, um lugar muito favorecido de discussão, de debate, né? Acho que a própria organização do curso, estrutura do curso, né, o corpo docente tem privilegiado esse espaço, né, de forma muito ampla, né, eu acho que esse próprio, né, trabalho que vocês estão desenvolvendo, eu acho que já é um exemplo, né, do espaço que a gente está tendo para esse debate, né, os podcasts e tudo mais, né, que não é algo, né, comum, muitas vezes, né, em outras instituições, né, outros espaços, né, eu acho que isso devia ser mais mobilizado, né. Perfeito. Esse espaço, né, o espaço que você fala, esse espaço para a gente poder tratar sobre esse assunto, é um espaço que transforma, é um espaço que promove discussões, promove reflexões, e a partir dessas reflexões e experiências que nós vamos tendo aqui, até mesmo hoje nessa conversa, né, nós 4, nós já temos uma bagagem a mais para a gente poder carregar. E isso é importante, essa discussão, essa fala, tanto como você falou, né, que a universidade proporcionou no semestre passado, né, também várias palestras, e você foi aprendendo mais,
Nós também vamos aprendendo mais quando tem esse tipo de evento. Você que está escutando a gente, acredito que já nesse terceiro episódio já tem muita coisa que você talvez não sabia ou que reforçou, te reforça a trabalhar mais com esse assunto. E é muito importante a gente ter esse espaço de fala. Eu, como pessoa preta, né, entendo que muitas vezes o nosso espaço ele é negligenciado. Então, trabalhar com isso, trabalhar com pessoas brancas também sobre isso, né, que nem a Giovana falou nos primeiros episódios, essa dificuldade de trabalhar sendo branca, trabalhar esse assunto, mas é exatamente isso que a gente precisa. A população preta precisa estar em contato com a pessoa branca para ela não se sentir confortável apenas de falar sobre isso com a pessoa preta também, mas entender que aquela pessoa que está lá do outro lado, a pessoa que está te atendendo, a pessoa que está dando aula para você, a pessoa que está ali para te apoiar na sua formação, ela também entende das suas necessidades, entende da dificuldade que você, como preto, tem em alcançar certos pontos na sua vida ou dentro da sua formação. Isso é muito importante. Enquanto a gente foi discutindo, foi ouvindo bastante aqui, abri um Word e foi anotando muita coisa. Como o Douglas falou, gente, eu me sinto muito diferente da menina que começou o ano estudando sobre isso e agora quanta coisa eu aprendi, quanto conhecimento. E às vezes eu fico até com dificuldade de me expressar, porque eu estou digerindo muito esse assunto, é algo que eu estou muito feliz de conhecer. Então eu espero que esse sentimento também esteja sendo gerado nas pessoas que estão nos ouvindo agora. Esse sentimento de quanta coisa eu estou aprendendo, quanto é bom conhecer sobre isso. Porque quando a gente começou a estudar sobre esse assunto, eu fiquei indignada. Sabe um coração ativista, tipo assim, por que não falam sobre isso? Por que não? Tipo assim, cadê? Onde que estava? A faculdade deveria se responsabilizar. E aí, quando a gente vai entendendo, eu fico, gente, não é responsabilidade só da universidade, essa responsabilidade é minha. Por que eu não estudei sobre isso? Por que eu não estou falando sobre isso? Então, que a gente comece a falar sobre isso nas nossas rodas de conversa, num jantar com os amigos, num bar, num lugar que a gente tiver, uma oportunidade que a gente tiver, que seja uma coisa natural, como falar qualquer outro assunto. Então é isso, estou muito grata, de verdade, gente, muito reflexiva, muito obrigada por hoje. Nós queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, quem já tem nos acompanhado nos 2 podcasts anteriores. Muito obrigada a vocês que responderam o questionáriozinho, só para a gente poder depois elaborar a escrita do nosso projeto também. Muito obrigada, nossa convidada especial, Alessandra, pela disposição por esse tempo aqui conosco, e aos meus companheiros de estágio, Douglas e Giovana, muito obrigada. Quero agradecer, né, a oportunidade, espero, né, que nesse momento, né, realmente seja um momento que suscite essas reflexões e ajude de alguma forma nesse sentido, né. Quero agradecer a oportunidade aí de ter estado aí com vocês, né, e me coloco à disposição aí para conversarmos sobre não só essa, mas outras questões, né, outras temáticas. Beijo grande a todos. Então é isso, gente. Hoje a gente vai finalizando por aqui. Se você não respondeu nosso questionário ainda, ele está disponível na descrição dos nossos episódios. Você só precisa participar uma vez, mas você está contribuindo com um projeto científico, que isso é excepcional e é muito necessário para a gente, tá bom? Muito obrigado a você que está escutando a gente pelo YouTube, assistindo a gente, ou escutando a gente pelo Spotify ou pelos outros canais de podcast que a gente disponibilizou. Agradecemos imensamente a presença de vocês como ouvintes, a presença da Alessandra nesse episódio. E é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio.